E aí, pessoal, estamos de volta aqui para a parte de criação de pacotes, né? Nós fizemos agora a importação aqui do matemática nossa lib. Agora vamos fazer outras variações aqui. Não, vamos fazer mais variações aqui. Bem, uma vez que eu fiz a importação do nossa lib, chamar o dia agora deve trazer mais informações para a gente aqui. Não. Ó, ele trouxe matemática. Matemática. Quer dizer, ele traz aqui o que está na base, né? Na base da minha chamada está o matemática. Se eu quiser olhar o nossa lib, eu tenho que colocar dir matemática aqui. Matemática. Aí ele vai trazer o que é que o matemática trouxe para mim, ó. Nossa lib. E o que é que o nossa lib trouxe aqui, ó. Ponto nossa lib. Ele trouxe o fib e o soma até, que estão aqui dentro, né, do nossa lib aqui. O fib, soma até e o fib. Então a gente tem que usar esse dir de acordo com o nível que a gente tiver aqui, né? Então se eu colocar aqui só o nossa lib, né, sem ter nenhuma outra informação, ele não vai dar certo, porque quando eu importei matemática nossa lib. Então ele tem que ser usado matemática nossa lib. Só o nossa lib não vai dar certo. Pode ser feito diferente. Por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um import aqui, import from outra maneira aqui, certo? Matemática, bom, matemática, import nossa lib. Pronto, from matemática import nossa lib, eu vou conseguir fazer um dir nossa lib agora, porque o nossa lib está importado. Então, ele traz o fib e o soma até. Nesse caso aqui eu estou importando três coisas, né? Eu importei o matemática nossa lib e o matemática import nossa lib. Todos os três funcionam simultaneamente, continua funcionando aqui, ó. Todos os três continuam funcionando. Dir nossa lib, dir matemática ponto nossa lib continua funcionando, porque são independentes essas chamadas, né? São independentes. Observe que às vezes é interessante a gente usar essa forma mais longa, né? Matemática nossa lib, e não diretamente usar o nossa lib direto aqui, porque quando a gente faz dessa forma, a gente fica trilhando qual é a biblioteca que nós estamos usando. Porque se a gente usa só nossa lib, a gente muitas vezes não sabe de onde é que ela veio, né? Qual é? Porque às vezes o nome não é tão bom como esse aqui, nossa lib, não é um nome tão bom, né? A gente pode se confundir de qual é a origem desse nossa lib aí. Então eu recomendo de fato essas chamadas mais longas mesmo, sabe? Porque assim a gente fica trilhando o que se passa, né? Então pronto, ó. Então nós conseguimos fazer essa primeira importação. Agora vamos ver o que é que tem nas outras funções que a gente já pode importar direto também, ó. A função somar. A função somar ela está dentro do matemática. Vamos ver aqui, ó, dentro do matemática, soma sub, lib somar, aí tem o somar. Então se eu quiser importar o somar, eu tenho que passar todo esse caminho aí para ele. Todo esse caminho. Então eu venho aqui, eu fiz de outra forma aqui, ó, from matemática, ponto somar, ponto soma sub, ponto lib somar, import somar. Se eu fiz dessa forma aqui, que também é possível. Mas eu até recomendo mais isso assim, ó. Import matemática, ponto soma sub, ponto lib somar, ponto somar. Essa forma mais longa aqui é até preferível. Opa, deixa eu ver aqui.
Na realidade eu fiz essa chamada aqui, mas tem um erro aqui, ó. Eu não posso dar um import numa função, né? Esse somar aqui, porque esse somar não é um pacote. O pacote vai até aqui, é o matemática, soma, sub, lib, somar. Aqui sim, mas eu não posso importar o somar diretamente aqui. Então, para isso eu tenho que fazer dessa outra forma. Eu posso chamar até aqui, até o lib somar, né? Aqui vai funcionar, até o lib somar. Nesse caso, se eu der um dir aqui e colocar esse matemática soma sub lib somar, eu vou ter as informações, o que é que essa biblioteca me traz. Ó, ele traz o somar. Com isso eu posso usar esse somar, né? Ou seja, eu posso fazer assim, lib somar, ponto somar, 1,2 aqui, por exemplo, né? E aqui ele me retorna 3. Então, se eu fizer essa importação aqui, matemático soma sub lib somar, ele vai me trazer a função somar. Vamos observar aqui dentro o seguinte, o lib somar é o arquivo, não, então eu só posso importar até o nível de arquivo, mas importando no nível de arquivo, eu já vou trazer todas as funções que tem aqui dentro, né? Nesse caso, só a função somar, que está aqui dentro. Então, é dessa forma que a gente faz essa importação. Então, a gente tem essa importação dessa maneira aqui, que a gente já traz o somar, e tem essa outra forma aqui também, pode somar, que essa outra forma aqui, eu vou usar a função somar diretamente. Tá? Eu vou limpar aqui o kernel do Python para não ficar nada em memória. E vou comentar isso aqui. Vou executar só essa parte aqui. Tá? A 18 aí, ó. Eu importei o pacote matemática. Isso aqui provavelmente não deve dar certo. Porque o pacote matemática não tá pacote matemático soma sub lib somar não está definido, não foi importado. Deve estar funcionando o somar. Né? Isso aqui também não deve funcionar. Né? Mas deve funcionar só o somar. Só aqui somar. Aqui ele deve trazer. Soma de 1 com 2 dá 3. Veja vocês aqui, ó. Se eu fizer essa chamada dessa maneira aqui, colocando todo o caminho da biblioteca e der só um import na função que eu vou querer, eu não preciso usar esse nomezão aqui. Eu tenho que usar só o nome final, mas isso também é uma vantagem, que ele escreve menos, mas é um problema, porque fica às vezes descontrolado, né? De onde é que veio aquela informação. Né? Às vezes veio descontrolado. Às vezes é bom, nesse caso, fazer o seguinte aqui, ó. A gente dá um nome, existe uma forma de colocar as aqui e colocar um nome complementar. Digamos assim, lib somar. Digamos assim, eu vou renomear isso aqui tudo, esse somar para libr somar. Digamos, libr somar. Pronto, aí eu venho aqui, coloco isso. E aqui libr somar provavelmente libr somar deve funcionar aqui. Então pronto, aqui então dessa forma a gente consegue dar um nome um pouco melhor, né? Digamos assim, para essa função. Mas tudo bem, vamos voltando aqui. Vamos ver o que a gente tem mais na frente aqui. Né? Vamos entender que ele faz a importação por níveis, né? Por níveis. Aqui, ó, eu vou limpar isso aqui. Vou limpar essa parte aqui. Pronto. Eu vou mostrar aqui uma outra coisa interessante, ó, o asterisco. Tá? Quando eu coloco asterisco, no final aqui do import, ó, from matemática.soma sub.lib somar import asterisco, eu coloquei toda a biblioteca, né, aqui até o arquivo, e o import asterisco, ele importa todos os nomes que tem lá dentro, né, todos os nomes que tem lá dentro. Aqui ele importa, inclusive, vou reiniciar aqui o kernel para limpar qualquer coisa, eu vou importar isso aqui, e
a função somar deve funcionar porque eu importei tudo que ele tinha dentro, né? Vamos observar aqui o que é que sai aqui, ó, nessa parte aqui de baixo aqui desses dias aqui, ó. Eu só fiz essa importação aqui do somar, né? Então, o que é que tem aqui dentro desse, se eu chamar só esse dir aqui, o que é que vai vir aqui, ó? Tem uma porção de coisa interna e tem o somar, que foi o que eu acabei de importar, né? Se eu colocar dir matemática aqui, ele nem deve dar certo porque a matemática não foi definida. Eu teria que importar a matemática, né? Importe matemática. Aí sim, isso aqui deve passar a funcionar. Ele vai trazer, olha só, é por nível. Não, eu faço o dir matemática, ele traz o soma sub, que é o que está dentro do matemática. Dentro do matemática. Mas esse soma sub está aqui porque eu já tinha importado ele antes. Eu tinha importado ele antes bem aqui, ó. From matemática, soma sub, lib somar. Então ele já estava aqui. Ele não deveria estar aqui se eu tivesse apenas rodado essa parte aqui, ó. Deixa eu limpar aqui o kernel novamente. Vou rodar só esse import matemática de dir matemática. Ele não deve ter soma sub aqui, ó. Não tem nada, porque é só a parte interna. Porque nada foi importado ainda, né? Nada foi importado. Aí se eu fizer, se eu continuar aqui as importações, a matemática, eu vou importar aqui o soma sub, ponto, soma sub. Ó, eu vou importar a matemática e o soma sub. Vou limpar aqui o kernel. Pronto, coloquei aqui. E o meu dir matemática, ele traz o que eu estou trazendo do matemática, que é o soma sub, que está aqui. Se eu importar outra coisa, vamos colocar aqui outra. Eu vou colocar outra importação aqui, que é o multidiv, né? Multidiv aqui. Multidiv. Eu vou limpar o kernel de novo, para ter certeza que está tudo limpinho. E vou rodar essas duas importações aqui, ó. Então ele traz, eu importei o matemática soma sub e o matemática multidiv. Tá aqui. Multidiv e soma sub estão disponíveis aqui, né? Para eu usar. Pronto, aqui eu posso ir mais profundamente. Posso ir aqui mais profundamente e dar um dir no matemática soma sub. Vou limpar aqui essa kernel de novo. E executar. Pronto, olha só. O multidiv, o diretório multidiv em si, eu coloquei o diretório soma sub em si, ele não traz nada. Nada de novo para mim, nenhuma função. Por quê? Porque o soma sub, para eu conseguir trazer alguma coisa, eu tenho que chegar até no nível dos arquivos. Né? Eu tenho que chegar até no nível dos arquivos. Então eu tenho que chamar aqui libsomar para que dê certo. Aqui eu tenho que chamar aqui libsomar. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, eu estou colocando aqui no lugar errado. Deixa eu limpar isso aqui. Ponto lib somar. Eu vou tirar esse import aqui por enquanto aqui, tá? Então, vou limpar aqui o Python e executar o dia aqui, muito bem. Perfeito. Aqui o libsomar já está importado aqui, ó, o dia matemática soma sub, libsomar já está. Se eu quiser dar um dir aqui no ponto lib somar, nós temos que ele traz a função somar também, né? Então, os imports eles são hierárquicos, né? Eu vou importando, ele vai trazendo a hierarquia e disponibiliza só o que está naquele ponto da importação, né? Não, ele não traz tudo para baixo, digamos assim, né? Daquele ponto de importação, ele traz aquele ponto lá apenas, tá? Então vamos usar aqui, ó,
esse meu uso aqui da função somar vai depender de como eu importei aqui, né? Se eu tiver importado, então depende de como foi feita a importação. No caso que eu fiz aqui, ó, import matemática.soma sublib somar. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter, deixa eu limpar aqui. Deixa eu limpar aqui para fazer esse import. Eu vou ter a função somar disponível. Eu não vou poder fazer isso aqui porque ela não vai funcionar. Ela vai reclamar que não existe matemática, soma, sub, somar, porque ele vai direto para cima como eu fiz o import aqui, ele vai direto para cima da função final. No caso, se eu quiser fazer uma chamada mais rica, né, digamos assim, fazer uma chamada mais rica. Não, peraí que eu estou cometendo aqui um engano aqui. Aqui não é somar, né? Aqui é lib somar. Lib somar. Aqui deve funcionar. Perfeito, deve funcionar, porque eu estou fazendo o import desse bloco todinho aqui. Então esse bloco foi todo importado, né? Esse bloco foi todo importado. Esse bloco foi todo importado. E quando eu dou um dir matemática soma, soma, sublib somar, eu tenho a função somar à disposição, mas eu tenho que colocar essa base todinha aqui antes. Matemática, soma, sublib somar aqui, na chamada. Se eu quiser fazer somar diretamente aqui, eu somar diretamente, eu vou ter que fazer uma coisa assim, ó, tipo, eu vou ter que fazer assim, ó, from matemática soma, tem que fazer isso aqui, from matemática soma sublib somar, import somar. Somar. Então, nesse caso, eu vou limpar aqui o kernel de novo para não ter dúvida. E aí, pronto. Nesse caso, aí sim eu vou ter a possibilidade de usar o somar. Somar 1,3 aqui. Vai dar 4. Ou até usar esse outro. Essa outra forma, porque eu mantive a importação aqui completa, né, do pacote bem aqui. Esse aqui também deve funcionar. Então, pronto, tá funcionando desse jeito e desse jeito aqui. Tudo vai depender de como eu fiz a minha chamada das importações, tá? Pessoal, é meio complicado, mas enfim, é isso mesmo. É praticar para aprender. Tá bom? Beleza? Até a próxima.